Quando a gente conversa sobre fontes históricas, é muito importante, antes de mais nada, a gente pensar em qual a história que eu estou querendo escrever. Porque se eu entendo que o que precisa ser registrado, guardado para as próximas gerações, vamos entender dessa forma assim meio romântica, é a história dos reis, dos governantes, dos generais, dos grandes estadistas, eu vou usar um determinado tipo de material de pesquisa. Agora, se eu vou estudar história da mulher, dos índios, dos escravos, dos operários, dos velhos, das crianças, eu não vou encontrar documentos oficiais me trazendo informações a esse respeito. Por que a gente está começando dessa forma? Porque durante o século XIX, o desenvolvimento de outros campos de conhecimento ligados às ciências humanas, ligados à estatística, ligados a várias áreas diferentes da ciência, foi fazendo com que ampliasse gradativamente o conjunto das fontes, dos indícios, dos vestígios, das pistas que eu tenho à minha disposição para investigar os fatos ocorridos nos mais variados grupos. Peraí, Rogéria, fez uma confusão um pouco grande aqui na minha cabeça. Volta aí um pouquinho. Pois é, vamos tentar entender mais ou menos da seguinte forma. Quando as pessoas começaram a, de verdade, ir para campo, quando os pesquisadores começaram a ir aos lugares para estudar, por exemplo, culturas variadas, eles perceberam que essas culturas produziam objetos específicos, nem sempre produziam documentos como a gente imagina, mas esses objetos, esses utensílios, os seus artefatos artísticos, as suas obras religiosas, tudo isso dava notícias de como é que era a vida daquelas criaturas. Exatamente por conta disso, o desenvolvimento da antropologia, por exemplo, vai trazer para a gente uma série de materiais diversos que também falam sobre os povos. O que a gente está querendo que seja entendido aqui é que até o século XIX, normalmente o que se utilizava eram os documentos oficiais. E aí a gente vai colocar tanto as cartas dos governos, as cartas diplomáticas, os registros de nascimento, de morte, de casamento, geralmente feitos, no âmbito da igreja, mas são esses documentos que valiam de verdade para identificar uma pessoa, para identificar uma situação, uma lei, uma regra qualquer dentro da sociedade. Do século XIX para cá, esse campo foi se ampliando. E aí, se antes o que era válido eram somente as fontes escritas, as documentais, agora eu tenho, além dos documentos, as cartas particulares, os diários, os recortes de jornais, os artigos escritos e até mesmo os textos, a literatura, os livros escritos sobre uma determinada época por pessoas pertencentes a uma determinada época. Eu tenho fontes que são chamadas de fontes imagéticas ou iconográficas, e aí eu vou poder incluir as fotografias, as pinturas, os desenhos. Eu tenho fontes audiovisuais, e hoje a gente tem muitos registros de filmes, de vídeos que podem ser colocados dentro desse campo. Eu tenho fontes orais, porque a história de, vamos imaginar assim, uma pessoa lá atrás, que foi muito importante para um determinado grupo, para uma determinada comunidade, que não escreveu nada, mas que pode deixar os seus relatos, isso daí também pode ser utilizado como sendo fonte histórica. Eu tenho aquilo que se refere à cultura material, que são todos os objetos, todas as produções materiais feitas por um determinado grupo. Essa é a classificação mais imediata, mais tradicional que a gente tem. Mas as fontes históricas, elas também podem ser entendidas num campo mais amplo e classificadas, sendo materiais ou imateriais, e aí a gente pode entender da forma mais óbvia possível, material aquilo tudo que é tangível, imaterial aquilo que eu não posso tocar com as minhas mãos, e aí a gente tem entre as imateriais os relatos, os sons, as lendas, as festas, o folclore e assim por diante. E nas materiais, tudo aquilo que é palpável. Textos, esculturas, pinturas, prédios,
objetos os mais variados. E para complicar só mais um pouquinho a história, a gente pode dividir também as fontes entre fontes primárias e secundárias. Vamos imaginar que, por exemplo, lá no século XVIII, né, aconteceu um evento qualquer e foram produzidos uma série de documentos sobre um casamento de uma pessoa importante lá no século XVIII. E esses documentos que são produzidos naquela época sobre aquele fato, aquilo que aconteceu no mesmo período, vamos explicar da forma mais simples, isso daí é considerado fonte primária. O que é a tal da fonte secundária, Rogéria? Vamos imaginar que alguém lá no século XIX observou aqueles documentos, investigou, estudou e escreveu um texto falando sobre aquele casamento real que teria acontecido lá atrás. O livro, o texto produzido por esse pesquisador do século XIX sobre aquele evento do século XVIII é uma fonte secundária. Traz para a gente informações sobre aquele fato, sobre aquele evento, mas não foi produzido na mesma época. É a interpretação e a análise de alguém que observou aqueles vestígios, aqueles indícios, aquelas pistas e tentou de alguma forma reconstruir a narrativa, aliás, construir uma narrativa daquele fato revisitado por esse pesquisador. Deu para entender um pouquinho? Vamos voltar resumindo. Fontes escritas, fontes imagéticas ou iconográficas, fontes audiovisuais, fontes orais e fontes da cultura material. Ao mesmo tempo, fontes materiais e fontes imateriais. E, para complicar e resolver o assunto, fontes primárias, aquelas produzidas na época do evento, e fontes secundárias, aquelas que também trazem informações sobre o evento, mas partindo do ponto de vista da observação de uma outra pessoa. Eu sei que tem coisas que parecem um pouquinho complicadas, mas aos poucos a gente vai desenrolar esse novelo aí, que é o novelo das nossas histórias. Se você gosta de história, se você gosta de arte, se você precisa conhecer um pouquinho de história, um pouquinho a mais de arte, se inscreve aqui no nosso canal. Segue a gente nas nossas redes sociais, muitos textos serão colocados lá também, ajudando a complementar um pouquinho esse assunto. Se você gostar do nosso conteúdo, curte, compartilha, vai ser muito bem-vindo. E ativa o sininho aí, as notificações, assim você vai ficar sempre por dentro das novidades que vão chegar diariamente. Um beijo para vocês.